Em 30 segundos a gente começa, gente. Tá tudo certo. Tá, foco tá ok, câmera ok, iluminação tá ok. Iluminação tá ok. Acham que o áudio tá legal? Acho que sim. Eu acho que sim. Tá, no promptinho que eu vou acompanhando do jeito que a Lara for falando, eu vou abaixando ele, tá? Cara, se a gente não terminar isso hoje, eu vou explodir. Lara, sai do celular, vamos começar. Lara, Lara, ajeita a posição. Vai. 3, 2, 1, gravando. Você já abriu o TikTok só pra assistir um vídeo e quando percebeu, passou mais de 1 hora? Se isso já aconteceu com você, não se preocupe, porque você não é o único. Mas por que isso acontece? Será que os vídeos curtos realmente afetam a nossa atenção? Existe um ponto em que esse consumo se torna prejudicial? Para responder essas perguntas, a gente realizou uma pesquisa que recebeu mais de 240 respostas e também conversamos com a psiquiatra Linda Gomes. Antes de falar sobre seus impactos, é necessário entender do que estamos falando. Vídeos curtos são conteúdos criados para serem consumidos rapidamente. Eles costumam ter formato vertical, duração de 15 a 90 segundos e, além disso, uma edição acelerada, cheia de estímulos visuais e sonoros. Hoje, eles estão em praticamente todas as plataformas, TikTok, Instagram, YouTube Shorts, mas isso nem sempre foi assim. Durante muitos anos, a internet foi dominada por conteúdos mais longos. Só que, com o crescimento dos smartphones e das redes sociais, como o TikTok durante a pandemia, a forma como consumimos informação começou a mudar, e os vídeos curtos se tornaram um símbolo dessa mudança e um marco da ascensão do imediatismo. Vivemos em uma época em que tudo acontece muito rápido. Mensagens chegam o tempo todo, notificações disputam nossa atenção e novas informações aparecem a cada segundo. Nesse cenário, os vídeos curtos parecem perfeitos. Eles exigem pouco esforço, entregam entretenimento imediato e permitem consumir dezenas de conteúdos em poucos segundos. E as plataformas são projetadas para incentivar esse consumo contínuo. Com isso, podemos notar o fenômeno da TikTokização da internet, que se refere à crescente adaptação de diferentes plataformas do modelo popularizado pelo TikTok. Conteúdos cada vez mais curtos, rápidos, personalizados e pensados para capturar a atenção do usuário nos primeiros segundos, se espalhando para redes como Instagram, YouTube, Facebook e até mesmo campanhas publicitárias e mídias tradicionais. Nesse contexto, compreender o funcionamento das plataformas e seus mecanismos para a divulgação de vídeos curtos torna-se fundamental para entender por que os vídeos curtos ocupam um espaço tão central no cotidiano. Quando você usa TikTok, Reels ou Shorts, a plataforma e o web algoritmo estão aprendendo constantemente sobre você. Ela observa quais vídeos você assiste até o final, quais você curte, quais compartilha e até quais você pula. Com essas informações, o algoritmo vai ficando cada vez melhor em prever o que vai prender a sua atenção. Além dessa ferramenta, existe também o scroll infinito. Diferente de um filme ou de uma série, o feed dessas plataformas não possui um fim natural. Sempre há um vídeo esperando abaixo. E como é reprodução automática, você nem precisa decidir qual conteúdo assistir depois. A plataforma escolhe por você. Tudo isso faz parte dos pesquisadores chamam de economia da atenção. E isso aparece claramente na pesquisa que realizamos se observarmos que mais de 230 participantes já perderam a noção do tempo a scrollar pelo feed. E esses recursos não existem por acaso. As plataformas competem constantemente pelo tempo que passamos olhando pela tela. Hoje, o Instagram se tornou mais popular para a divulgação desse modelo do que o próprio TikTok, que foi o principal responsável pela sua propagação, tendo em vista que a maioria dos entrevistados também disseram consumir mais vídeos curtos no Instagram do que no TikTok. Em outras palavras, quanto mais tempo você permanece na plataforma, mais valiosa a sua atenção se torna. E o que acontece quando esse processo se repete constantemente? Os pesquisadores vêm estudando o impacto dos vídeos curtos na cognição. Por exemplo, um estudo realizado em 2023 pela LMU da Alemanha observou os efeitos de apenas 10 minutos de uso do TikTok. Depois desse período, os participantes apresentaram dificuldades maiores em tarefas relacionadas à memória e à atenção. Segundo os pesquisadores, isso pode acontecer porque os vídeos curtos combinam vários elementos ao mesmo tempo. Mudanças rápidas de contexto, muita informação de uma vez só e estímulos visuais intensos, que exigem bastante do nosso cérebro, que se sobrecarrega e se acostuma com essas características. Tudo isso ajuda a explicar por que os vídeos curtos conseguem prender a nossa atenção e como afetam o nosso cérebro. Mas então, por que você continua rolando a tela mesmo quando sabe que deveria parar? Uma das explicações envolve a dopamina e o sistema de recompensa. Na verdade, eu acredito que seja a função dos vídeos curtos, né? Fazer com que a gente não pare de assisti-los. Então, primeiro que a partir do que você já assistiu alguma vez, que você curtiu, que você ficou milissegundos em algum vídeo,
o próprio algoritmo vai vendo que tipo de vídeo você gosta de assistir. Então, isso já faz com que você, naturalmente, queira ver um atrás do outro, né? Porque, na verdade, são coisas do seu interesse. Se não fossem coisas do seu interesse, você provavelmente desistiria, né? E aí, ainda tem essas explicações que são mais voltados para a neurociência, mas eu acho que a gente não se resume a isso, né? Que é a liberação rápida de dopamina e de prazer rápido, que na verdade é a funcionalidade de toda a dependência, né? Para outras drogas também, não só para vídeos curtos, vamos dizer assim. Então, o que acontece é que você libera substâncias de prazer rápido, e isso faz com que você cada vez mais queira esse prazer rápido. Você fica meio fissurado, né, naquele prazer imediato que o vídeo curto te traz. O sistema de recompensa do cérebro trabalha com a expectativa de encontrar um vídeo interessante. Ele estimula a liberação de dopamina, associada à sensação de recompensa e motivação. O mais importante não é necessariamente o vídeo em si, mas a expectativa do próximo. Na nossa pesquisa, mais de 160 entrevistados relataram perceber impactos na própria produtividade. Ainda assim, quando perguntamos se consideravam viciados em vídeos curtos, os resultados ficaram praticamente divididos. 124 participantes disseram acreditar estarem viciados, mas 123 disseram que não. Essa diferença tão pequena nos leva a nos perguntar: como que é possível identificar quando o uso se torna excessivo? E quais são os sinais que indicam que esse comportamento pode estar se tornando prejudicial? Foi exatamente isso que perguntamos novamente para a Lina. É quando você deixa de fazer coisas que são obrigatórias da sua vida, ou quando você deixa de fazer outras coisas. Se você deixa de sair com seus amigos porque você preferiu ficar vendo vídeos na internet até sei lá que horas, isso começa a ser um problema. Ou se você deixou de ir à faculdade, por exemplo, no caso vocês que estão estudando, para ficar deitada vendo vídeo. É claro que se isso acontecer uma vez ou outra, porque você está num dia de bode, porque você não está legal naquele dia e tal, não é um grande problema. O problema é quando isso começa a causar prejuízos e você começar a deixar de vivenciar coisas na vida real, né? Porque tá se ocupando disso. Isso é o funcionamento de qualquer dependência. Os vídeos sempre fizeram parte da vida das pessoas, seja pela televisão ou pelo celular. Mas com o crescimento das redes sociais, os vídeos curtos se tornaram um fenômeno social e passaram a ocupar diferentes momentos da rotina. Pensados para serem consumidos de forma contínua em feeds infinitos, eles se encaixam facilmente em pequenas pausas do dia a dia. O tempo de espera para uma consulta, uma viagem no elevador e até momentos de convivência com amigos e familiares passaram a ser frequentemente preenchidos pelo consumo desses conteúdos. Isso se tornou ainda mais fácil porque muitos vídeos possuem legendas e podem ser assistidos até sem som, tornando o consumo possível em praticamente qualquer contexto e lugar. Com novos conteúdos surgindo constantemente sem um fim claramente definido, o usuário pode simplesmente continuar rolando a tela. Além da possibilidade de pular rapidamente aquilo que não desperta interesse, essa dinâmica cria uma sensação de controle e incentiva a permanência prolongada na plataforma, que hoje se tornou o maior desejo de qualquer uma delas. Como consequência, momentos de tédio, reflexão ou pequenas interações sociais acabam se tornando cada vez mais raros. Se você usa diferentes redes sociais, provavelmente já percebeu algo curioso. Muitas vezes parece que estamos vendo os mesmos conteúdos, os mesmos formatos e até as mesmas músicas em todos os lugares. Essa lógica que citamos é chamada de TikTokização. Hoje, plataformas inteiras passaram a copiar elementos que fizeram sucesso no TikTok. As chamadas trends fazem parte desse processo. Danças, desafios, dublagens e formatos específicos se espalham rapidamente pelas redes sociais, incentivando a repetição de conteúdos parecidos. Essa repetição ajuda a fixar músicas, expressões e referências culturais que rapidamente ultrapassam o ambiente digital. Campanhas publicitárias, programas de televisão e até plataformas de streaming passaram a incorporar linguagens inspiradas nos vídeos curtos. No Brasil, por exemplo, a Globo vem experimentando conteúdos em formato vertical e narrativas mais aceleradas para dialogar com esse novo padrão de consumo. Segundo o relatório de notícias digitais de 2024, no Instituto Reuters, os vídeos curtos também se consolidaram como uma das principais formas de acesso à informação entre os jovens, reforçando seu papel não apenas como entretenimento, mas também como meio de comunicação e formação de opinião. A
A influência do formato é inegável e pode ser percebida em vários aspectos do consumo. Mas ela afeta apenas a forma como consumimos ou também influencia o modo como produzimos, pensamos e nos comportamos online? Uma grande problemática ali dos vídeos curtos e do que tem acontecido como padrão de publicações são publicações cultuando coisas que são inacessíveis para a maioria das pessoas. Além disso, corpos inacessíveis para a maioria das pessoas. E essas padronizações, né, esses enquadramentos, afastam as pessoas da realidade. E aí as pessoas se sentem muito mal com aquilo, né? Achando que são feias, que são gordas, que são velhas, que são novas demais, que são pobres demais, que não tem tal coisa, ou que não viajou para tal lugar. E isso faz com que as interações também se empobreçam, porque, na verdade, as interações não são sobre as pessoas, mas sobre o que elas produzem, ou querem, ou são. E aí, várias coisas interferem na ansiedade. Primeiro, essa questão da liberação do prazer, né? Da dopamina que a gente falou, que fica ali sendo liberado. E isso gera uma que a gente chama de fissura, né? Uma vontade, por mais que isso é caracterizado pela ansiedade de querer mais, né? E outra coisa que é exatamente o conteúdo dessas coisas, né? Dos vídeos, que vão gerar ansiedade também. Quanto mais você passar, né, scrollar, mais você vai ver vídeos que vão te deixar numa posição de perda, de menos valia, de perda, de não sou suficiente, olha a vida do outro, porque aí cada vez mais você vai consumir esse conteúdo. Tem um ditado, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Esse ditado. Antigamente era a grama do vizinho de verdade, né? Você via, sei lá, umas 10 gramas na sua vida, né? Agora você vê 1 milhão de gramas do vizinho, né? Isso traz um grau de ansiedade e de depressão, muitas vezes, muito grande, porque são coisas inatingíveis, né? Nos últimos anos, o termo detox digital começou a ganhar espaço justamente como uma tentativa de reduzir essa exposição constante aos estímulos da rede social. A ideia não é abandonar completamente a tecnologia ou deixar de usar as redes sociais, mas criar momentos de pausa e retomar um uso mais consciente desses aplicativos. Os dados da nossa pesquisa mostram que quase 92% dos participantes assistem vídeos curtos todos os dias. E por isso, talvez a questão não seja abandonar completamente os vídeos curtos e mudar hábitos inteiramente enraizados, mas sim desenvolver uma relação mais consciente com eles. Porque recursos como reprodução automática, scroll infinito e algoritmos altamente personalizados não foram imaginados para simplesmente melhorar a experiência do usuário, mas também para aumentar tempo de permanência nas plataformas. E não é por acaso. Quanto mais tempo passamos nelas, mais anúncios vemos, mais dados produzimos e mais lucro geramos. E em uma economia baseada na atenção, o tempo de usuário se torna um recurso valioso para essas empresas. Por isso, é necessário se perguntar: quem realmente se beneficia quando não conseguimos parar de assistir? Os vídeos curtos podem informar, divertir e conectar pessoas. Mas entender que essas plataformas são projetadas para disputar cada segundo da nossa atenção nos permite fazer uma escolha mais consciente sobre como usamos nosso tempo.